Chegou, Felipe Luiz vai dar a entrevista coletiva e a gente apresenta aqui no Sport Center. Vamos ouvi-lo. Oi, Felipe. Felipe Luiz após empate do Flamengo contra a LDU. Quinho do Plata, na última coletiva você rasgou elogios a ele e tinha muito uma expectativa aqui por parte dos equatorianos em vê-lo em campo. Então, queria que você pudesse falar... Desculpa, pode falar, desculpa. Nada. Queria que você pudesse falar como você lidou com essa ausência de última hora do jogador e se no seu plano inicial de jogo ele seria titular e você precisou adaptar. Sim, ele seria titular. Falei com ele antes do jogo do Vasco. Disse a ele o planejamento que eu tinha para ele nos próximos jogos. Como falei para vocês, é um jogador muito importante para mim. É um jogador muito especial, tem todas as qualidades e características que eu gosto. Tem a fase ofensiva, defensiva, sabe atacar espaço, mas também sabe jogar pressionado, sabe associar com os companheiros, é um jogador muito importante. Infelizmente ele sentiu uma dorzinha no joelho diferente aí, que vamos ter que esperar a análise, né, dos exames para ver o que realmente aconteceu. Eu acho que além do treinador que ficou triste de não poder utilizá-lo, ele mesmo foi o que mais sofreu com essa não possibilidade de jogar na casa dele, no país dele, contra a LDU. Sei que ele queria muito, ficou muito frustrado e triste e chateado por não poder jogar, mas espero que ele possa se recuperar pronto, porque ele sabe disso, que ele é muito importante para mim e para a equipe. Felipe, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação da partida e da própria postura do Flamengo. Eu conversei com alguns torcedores da LDU que se mostraram surpresos e alguns até irritados pelo fato de que a equipe da casa não conseguiu se impor, não conseguiu o domínio efetivo da partida, né? Bom, boa noite. Eu vim jogar no Equador algumas vezes, né? E sempre é muito difícil jogar no Equador, não, em Quito, desculpa, no Equador, mas na altitude de Quito. E sempre é muito difícil. Já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé, às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. Então, conversei bastante com os jogadores e optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa e também corre, também tem que correr na altitude, por mais que eles estejam adaptados, estejam já totalmente aclimatados aqui, mas fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa, e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. Eu assisti, bota aí, desse ano praticamente todos os jogos deles, e em casa é impressionante o volume que esse time tem, né? E aí também analisei os times que jogaram aqui com linha de 5, sofreram muito porque eles conseguem te afundar para dentro da tua área, e com um número de cruzamentos muito altos e chutes de fora da área, rebotes, e principalmente o Arce, né, que é o cabeceador tão poderoso nesse jogo aéreo, eles acabam te empurrando e você acaba não conseguindo sair, né? Então, às vezes, dá uma falsa sensação de que o espaço está ali, mas você acelera, acaba perdendo a bola, tem que correr atrás da bola. Isso, depois do segundo tempo, se nota muito. E então, eles fizeram uma pequena mudança, jogaram com 2 volantes. Eu esperava que eles viessem com 4-3-3 e optaram por individualizar no Arrascaeta, né? Com um volante, marcou o Arrascaeta praticamente o jogo todo. Mas isso nos dava a possibilidade de sair. O difícil era também acelerar, porque, como eu falei, cada passe no espaço ela vai embora. Por exemplo, o Gerson recebeu uma perfeitamente e o passe era perfeito para o Wesley se fosse no nível do mar, mas aqui acelera, ela vai embora. E isso os jogadores entenderam rápido com o treino de ontem, com o jogo de hoje, então optaram por ter um jogo mais de controle o tempo todo e esperar pelas chances aparecerem, pela atração do adversário na pressão da bola. Tivemos aí oportunidades, né, de finalizar, de chegar perto da área e depois não conseguimos fazer, mas pelo que eu vi principalmente do jogo do Táchira, é que a LDU dominou todo o segundo tempo e foram mais de 15 cruzamentos na área. Aqui foram só os últimos, se não me engano, 5 ou 10 minutos. Então eu acredito que tenha sido um jogo importante, muito bom dos meus jogadores. Eu estou muito orgulhoso do esforço que eles fizeram.
porque é muito difícil jogar aqui. Felipe, boa noite. Rafael Boa Grande, da TV Globo. Eu queria até pegar esse último gancho que você disse sobre a opinião que você teve do desempenho dos atletas, né? Se dentro do que você pensou de estratégia, do que você pediu para eles, se você acha que eles conseguiram responder bem ao que estava combinado e também se fisicamente os jogadores, na sua opinião, conseguiram se adaptar a essa condição, se alguém precisou de alguma ajuda extra, de repente, no intervalo. Se puder falar um pouco para a gente como é que foi seu ponto de vista sobre isso. Obrigado. Bom, primeiro o jogador, eu acho que só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem, todos. Só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. Então a função defensiva mais importante do time hoje tinha o Gerson, que era o encarregado de pressionar o zagueiro alto e também ajudar o Wesley dentro da área. Então ele tinha que fazer um esforço muito grande. E ele fez de uma forma incrível esse esforço, e depois com a bola no pé, é um jogador que não perde a bola, né? Um cara que cria muito jogo. Então assim, o Gerson foi realmente o sacrificado, talvez na parte física, pela equipe. Mas depois, por exemplo, fisicamente o Eric e o Everton, impressionante. Assim, o Everton estava bastante tempo sem jogar, correu o jogo todo, não errou quase nada, cobriu um campo assim, cortou muita bola perigosa. É um jogador, eu sei que a torcida às vezes pega no pé, mas é um jogador muito importante. Ninguém é titular da Copa do Brasil por acaso, né? E fazendo o jogo que ele fez, então eu confio muito nele. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, fiquei muito feliz pelo jogo do Ayrton, já contra o Vasco e hoje. São jogadores que precisam dessa confiança, precisam se sentir confortáveis dentro do campo. E, assim, a nível geral, eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles. Não posso te dizer que nenhum, assim, que eu não gostei. Okay? Felipe, boa noite. Boa noite. Dada todas as dificuldades que tinha, a questão da altitude, você perde o Gonzalo Plata ali, hora antes do jogo, era um jogador que... talvez do seu grupo seria o mais adaptado a jogar aqui, fez base no Independente Del Valle, apesar de não ser daqui de Quito, mas jogou por muito tempo. Quando joga na seleção, joga aqui. Você perde um jogador importante hora antes do jogo. Você não tem o De La Cruz, que também é uma peça-chave ali no meio-campo. Você não tem o Alexandro, que é um jogador experiente na lateral. Queria saber de você o sentimento que você sai daqui, de ter ganho um ponto ou de ter perdido 2 pontos. Não, queríamos ter vencido. Era importantíssimo essa vitória, né? Porque nós mesmos nos colocamos nessa situação de perder o jogo em casa contra o Central Córdoba, onde, claro que agora temos que tentar, agora e sempre, o Flamengo tem que entrar para vencer todos os jogos sempre, né? Mas, dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar aqui, não pelos desfalques, porque pode ser que a torcida ou até vocês da imprensa não tenham a confiança plena, mas eu tenho a confiança plena nesses jogadores que entraram hoje. E eles oscilam, mas eu confio na qualidade e no talento que eles têm, por isso que eles estão no Flamengo. Então, não pelos desfalques, mas sim dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Felipe, aqui na frente, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Papo Azul Rubro Negro, revista Placar. Felipe, hoje você fez seu primeiro jogo como técnico na altitude, né? Você já atuou algumas vezes como jogador, seu primeiro jogo hoje. Eu queria que você falasse quais foram as principais diferenças na sua preparação, né? A gente sabe que a sua preparação provavelmente começou logo depois do jogo contra o Vasco, né? Que você gosta de sempre preparar o próximo jogo. Quais as principais diferenças que você encontrou de ser um técnico e ser um jogador na altitude? E se puder falar também um pouquinho sobre o Ayrton Lucas, de novo, fez uma excelente partida, sendo muito elogiado nas redes sociais. Obrigado. Cada entrevista que eu dou é quase a primeira vez em alguma coisa, né? Primeira vez no Brasileiro, primeira na Libertadores, primeira na altitude. Treinador jovem é assim. Mas estamos aí para isso, para evoluir, continuar aprendendo e melhorando. Mas, como eu respondi ao teu companheiro antes, o fato de eu ter jogado aqui e ter sido um dos jogadores que mais sofria com a altitude, me dá a possibilidade de dar alguns conselhos para os jogadores, conselhos não, algumas dicas, algumas pistas para os jogadores para poder se sentirem melhor. Mas é impossível, cada um tem uma adaptação, cada um sente de uma forma, cada um joga de uma forma, mas
o plano de jogo, quando eu estudo o adversário, eu não posso olhar se está na altitude, está no nível do mar. Eu olho os números dos jogadores, os sistemas, aonde estão os espaços, aonde estão as manipulações, e ali eu tento dar uma solução para os jogadores para eles poderem achar e se sentir mais confortáveis dentro do campo. Depois a decisão dentro do campo são deles, se eles têm que acelerar, se eles têm que segurar mais o jogo, se é o momento de chutar de fora da área, se é o momento de cruzar. Então a escolha são deles, né? Mas a única coisa que eu falo, assim, que eu tentei falar para eles o que eu achava de quando a gente jogava aqui, o que servia mais para a equipe. E eles, às vezes, a maioria deles já jogou aqui, sabe perfeitamente como é que se sofre, não tem o que fazer, se sofre. Aqui você vem para sofrer. É impossível desfrutar do mesmo jeito que no nível do mar, né? Mas é uma dificuldade que temos pela frente, e essa é a beleza da Copa Libertadores, na minha opinião. Eu acho uma experiência bonita poder jogar na altitude. Felipe. Desculpa, do Ayrton. Então, eu já elogiei ele depois do jogo do Vasco para ele, para o grupo também. O Ayrton precisava de um jogo sólido, um jogo onde ele dominasse a lateral outra vez, que ele se sentisse dono da posição, onde ele controlasse os tempos e os de ataque e de defesa, e contra o Vasco ele não errou passes, ele fez o time andar muito rápido, uma forma rápida, e depois ele deu uma solidez defensiva para a equipe, e principalmente a bola aérea no jogo da defesa da área, que era uma coisa que a própria torcida pegava no pé. Ele teve que marcar o Vegete praticamente todo o jogo, e ele fez perfeito. O tempo que ele durou, como eu falei, ele estava sem sequência, e é muito difícil o jogador desempenhar sem sequência. E aí hoje, com o jogador com confiança e com sequência, a gente vê o Ayrton que veio para o Flamengo, esse Ayrton que me deixou no banco, o Ayrton que é capaz de chegar na seleção brasileira, e pode muito mais, e nós vamos pouco a pouco dando esses pouquinhos de confiança para ele evoluindo aí e continuar crescendo junto com a equipe, que ele é muito importante para a gente. Felipe, aqui. Oi, Boa noite. Letícia de Almeida, Falazoeiro TV. Me permite fugir um pouquinho do tema do jogo, né, em si. A informação que saiu essa semana é que o Flamengo foi comunicado que o time, né, da Turquia, o Göztepe, não vai exercer a opção de compra do meia Vitor Hugo. E, por consequência, ele vai retornar ao Flamengo. E aí a informação que saiu também na imprensa é que você teria dito que não conta com o jogador e que ele estaria sendo liberado para ser negociado. Queria que você explicasse, né, ou esclarecesse essa situação a respeito do meia Vitor Hugo. Obrigada. Não é verdade. Primeiro, ninguém nem mencionou o nome do Vitor Hugo para mim, da diretoria, nem o presidente, nem ninguém. Eu falo com o Boto diariamente, não foi em nenhum momento o assunto. Eu joguei com ele, eu gosto muito dele, é um jogador muito bom, importante, que não perde a bola, é um meia com muita qualidade, e que foi titular do Flamengo em 2022, parte de 2023 com o São Paulo, e foi praticamente titular na frente do Everton Ribeiro, e perdeu espaço em 2024 e optou por sair, né? Então, assim, a montagem de elenco, eu participo e dou opinião, mas a montagem de elenco não é minha. Não é minha. Se no dia de amanhã o Boto resolver trazer o Haaland sem falar comigo, eles podem fazer, claro. Eles vão escutar minha opinião, eu vou falar, esse jogador encaixa mais ou menos, e eles vão fazer. A montagem de elenco sempre é da diretoria. Então, no caso do Vitor Hugo, não é verdade. É um grande jogador, eu não sabia de nada. Mas, claro que virão reforços, os jogadores chegarão aqui para ajudar. Outros que não estão tendo espaço e vão sair. Esse é o ciclo do futebol. Sempre o importante é que tenhamos um elenco bem compensado em todas as posições. Para o que aconteceu hoje. Perdemos 2 volantes, mas os 2 volantes que jogaram são top, e perdemos um lateral e o outro é top, e ainda tem um que vai voltar, e essa concorrência faz eles crescerem. Hoje, por exemplo, para mim, o melhor zagueiro do Brasil até agora, que foi o Léo Pereira, ficou fora. Os outros 2 jogaram muito. Então, para mim, isso é ter um elenco completo e equilibrado na forma para eu poder depois escolher as peças e a equipe ser forte, independente das peças que faltam. Mas, repito, ninguém falou comigo do Vitor Hugo. Mentira o que falaram por aí. Em espanhol, tá bom. Boa noite, Felipe Luiz. Se você poderia falar sobre o que vai voltar, o que vai mudar o próximo jogo com LDU no Rio de Janeiro, o próximo mês. Obrigada.
Ok, espanhol, tá? Bueno, el LDU obviamente que está muy adaptado a jugar en su ciudad, en su casa, pero también saben jugar fuera, ¿no? Me imagino que va a ser un equipo que va a seguir intentando presionar, va a seguir intentando hacer su juego, que es un juego muy vertical, directo, sobre todo con muchos cambios de frente y de orientación y centros al área y rupturas al espacio. Entonces, imagino que van a intentar aprovechar muy bien nuestras pérdidas para intentar tirar contras rápidas. Pero en nuestra casa, obviamente, tenemos que hacer un partido muy sólido, mucho más sólido de lo que hicimos con Córdoba, para poder ganar, porque, por supuesto, no es fácil. Un equipo que llega a la fase de grupo de Libertadores nunca es fácil de jugar. Hola, profe, ¿cómo le va? Luis Quiroz de Radio La Red, le saluda, un gusto. Le salió a la perfección la planificación del partido. Analizábamos que usted incluso estudió mucho al rival. La banda más fuerte que tiene Liga es la derecha. Cuando se junta Daniel de la Cruz y Brian Ramírez, marcan una diferencia notable. Y hoy prácticamente los tuvieron cubiertos, no un mano a mano, no ganaron. ¿Salió a la perfección lo que usted quería venir atrás, llevarse un punto de Quito? Bueno, a nivel defensivo fue un partido muy sólido, sí. No, yo no quería venir aquí a ganar un punto, yo quería ganar 3. El plan de partido a nivel defensivo estuvo muy bien, sobre todo porque la línea estaba muy valiente, estaba alta, dejábamos pocos espacios entre líneas. Con eso no tenían tiempo para girar el juego rápido y encontrar a este jugador que es súper peligroso, que es Ramírez, ¿no? El extremo. Me encantó, me parece buenísimo. Tiene muchísimas asistencias, el lateral también. Y creo que es joven, ¿no? El lateral, si no me equivoco, es muy joven. Tiene mucho margen de mejora aún. Y sabíamos de eso, entonces yo creo que al adelantar bien las líneas y los jugadores tuvieron mucho coraje para jugar altos, no dimos los espacios y los tiempos para que ellos pudieran asociarse. Entonces tuvieron que hacer un juego más directo y ahí nuestros centrales se sintieron cómodos en esa situación y conseguimos acelerarles, ¿no? El juego. Luego, cuando bajamos un poco, no estábamos tapando bien los pases por dentro y estaban entrando por dentro y ahí no dábamos tiempo de nuestra defensa a salir y ganar metros y eso nos hundió un poco los últimos 10 minutos y ahí se les vio lo peligroso que son, ¿no? Porque con ese volumen de tirar centros y los rematadores que tienen dentro del área siempre es complicado defender, pero yo me imagino que el plano a nivel defensivo estuvo muy bien y a nivel ofensivo estuvo bien, pero puedo mejorar también. Okay. Una pregunta. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahora este punto, ¿cuánto le puede servir para esta recta final? Ya se viene el cierre de los grupos. En Brasil está prohibido volver a perder como sucedió contra Central. ¿Cuán importantes son esos 2 partidos que le queda frente a Liga y también al Táchira ya como dueño de casa? Una buena noche, profe. Buenas noches. Nosotros no estamos en una posición cómoda, la verdad, en este grupo, ¿no? Estamos con 4 puntos, estamos por detrás de LDU. Pero es verdad que tenemos 2 partidos en casa, pero tenemos un partido fuera contra Córdoba que no va a ser fácil. No es ninguno de los 3 va a ser fácil. Pero creemos que con nuestro equipo, con nuestro modelo, vamos a poder pasar, que el objetivo es pasar. Si es en primero, mejor. Pero el objetivo es pasar de fase de grupos porque es un calendario muy apretado, un calendario muy exigido, donde tenemos muchos viajes, muchos partidos seguidos. Venimos jugando este es el 4º partido en 12 días que tuvimos. Entonces los jugadores hicieron un esfuerzo muy grande y tendrán que seguir haciéndolo para que podamos pasar, que es el objetivo, llegar a la fase de octavos, ¿no? Y después ahí ya intentar llegar lo más lejos posible de esa competición que es tan bonita y tan especial. Pero seguro que no va a ser nada fácil ganar en Río porque, como dije a tu compañero antes, si está en fase de grupo de Libertadores es porque tiene mucho mérito y porque ha conquistado su plaza ahí, porque tiene buenos jugadores. Así que vamos a intentar seguir mejorando para cumplir nuestro objetivo. ¿Okay? Buenas noches. Chao, pessoal. Tchau, profe. Buenas noites, Felipe Luiz. Casablanca, vamos com o Mendel Bitlovski, vamos comentar daqui a pouco a entrevista do Felipe Luiz, mas nós vamos conversar com o Mendel porque ele está na zona mista. Vamos ver quem é que está passando por lá. Mendel, boa noite, bem-vindo ao Sport Center.
Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Estou na zona mista aqui do estádio Casablanca, aqui em Quito, no Equador. Depois da chuva que caiu, né? Pelo menos parou agora, está mais tranquilo aqui no estádio. Nesse empate 0-0 do Flamengo. Flamengo criando algumas chances, né? Criou chance com o Luiz Araújo, com o Arrascaeta no primeiro tempo, o Everton Cebolinha no finalzinho da partida. Ele deu também criando chances, mas o jogo termina 0-0 aqui na altitude de Quito, 2.850 metros acima do nível do mar. Isso é uma questão que tem que ser levada em consideração. O fato é que o Flamengo permanece na terceira colocação do Grupo C, fora da zona de classificação. Ainda tem o jogo também do Central Córdoba contra o Deportivo Táchira, mas os jogadores ressaltando que a LDU não disparou no grupo, não avançou bastante, ficando distante do Flamengo. Isso é um ponto também que os jogadores trouxeram para levar em consideração. A gente vai ouvir os jogadores falando daqui a pouco, mas também informação importante em relação ao Gonçalo Plata, né? Ele estava para ser titular, só que antes da partida, no treino de segunda-feira, ele sentiu uma lesão no joelho esquerdo, ele foi cortado do jogo, vai ser avaliado nesta quarta-feira para saber a gravidade desse problema, como que ele fica para a sequência da temporada. Sobre o Alexandro, com um edema na coxa também, não viajou para cá, para o Equador. O Flamengo trabalha para que ele esteja apto para a partida contra o Corinthians, próximo jogo do Flamengo no domingo, e aí depois a próxima partida do Flamengo pela Conmebol Libertadores só no dia 7 de maio contra o Central Córdoba. O Ayrton Lucas também deixou a partida no finzinho do jogo, ali caiu no gramado, mas conversando com o pessoal do Flamengo, aparentemente não é nada que preocupa. Então daqui a pouco a gente traz personagens depois do empate do Flamengo aqui na altitude de Quito, 0-0 contra a LDU. Marcela. Valeu, Mendel. Obrigada, então. Prioridade para o Mendel Bidlovski na zona mista, trazendo todas as informações para a gente. Claro que vamos ficar nessa expectativa para os atletas que passarem por lá. Bom, sobre a entrevista do Felipe Luiz, Kfouri, ele fala e ele toca muito no ponto. Eu gostei do que eu vi, porque é muito difícil jogar lá. Inclusive, ele fala das experiências como jogador que ele teve lá em Quito. Então, ele parece muito satisfeito com a equipe, mas principalmente pensando no futuro, nos próximos jogos, que foi algo que você falou aqui. Isso ele também falou algo bastante óbvio, né, que é o fato do Flamengo ter se colocado na posição da tabela em que se encontra com mais dificuldade do que se imaginava quando o sorteio dos grupos foi feito, por causa da derrota no Maracanã, né, para o Central Córdoba. Agora, o ponto de vista dele é completamente diferente, né, principalmente porque ele sabe em que condições estão os jogadores escalados, os não escalados, aqueles de quem o Flamengo hoje poderia exigir mais numa situação de altíssimo desgaste, né? Não é só a viagem e não é só o jogo, é tudo isso junto e é evidente que o desempenho é afetado por essas condições. Mas ele principalmente fala sobre o esforço dos jogadores e isso também é uma coisa que dá para notar. São contrastantes. Elas não são contraditórias, são contrastantes. As entrevistas do Danilo na saída do jogo para o Mendel e o Felipe Luiz agora na entrevista coletiva. O Danilo lamenta um pouco o fato do Flamengo não ter sido mais incisivo e o Felipe, embora tenha dito que o Flamengo foi a Quito para ganhar, prefere, e aí do ponto de vista do treinador é natural e esperado que ele haja dessa maneira, prefere valorizar o esforço dos jogadores e nessas condições o esforço é grande mesmo. E embora tenham sido contrastantes, eu achei interessante a ideia, desde a entrevista do Léo Ortiz e do Danilo ao que disse o Felipe Luiz, a coisa da noção matemática do grupo e o valor dos jogos dessa semana, porque eles e é difícil isso no futebol coletivamente, às vezes um jogador isoladamente fala, essa noção do peso dessa semana deles visitarem a LDU, o Córdoba, o Central Córdoba ser mandante num jogo em tal data, porque eles falavam tudo isso, me chamou muito a atenção e me parece que esse binômio de jogos fez muito o plano de jogo do Flamengo para a partida com a LDU. Você ficou com essa sensação também, Zupa? Fiquei também, e achei, assim, o Felipe, todas as vezes que ele pôde falar sobre o plano de jogo, ele deixou claro que embora ele tenha gostado e embora o Felipe tenha ressaltado mais as virtudes defensivas do Flamengo hoje do que eventuais fragilidades ofensivas para terminar as jogadas, ele ressaltou que ele foi a Quito para ganhar 3 pontos, não para ganhar 1 ponto. Né? Ele deixou isso bem claro, embora também seja evidente, e isso não vai ser tornado público jamais, mas nas conversas entre eles, der para ganhar, ganha, se não der para ganhar, o empatezinho serve, como um empate
não é uma tragédia para o Flamengo. O Flamengo poderia ter vencido. O Flamengo precisa vencer algum jogo fora para compensar a derrota em casa. E o Flamengo poderia ter vencido hoje pelo que ele conseguiu não deixar a LDU fazer, especialmente no primeiro tempo, o que evidenciou a diferença técnica entre as equipes. Mas é um empate que não é uma tragédia, ainda é administrável se o Flamengo fizer a sua parte no retorno, que é ganhar os 2 jogos em casa e tentar ganhar fora, eventualmente um empate fora, eventualmente 7 pontos nos 3 jogos que faltam. Se tiver uma trocação de ponto aí dentro do grupo, ainda pode render a liderança ao Flamengo. Eu achei interessante, dentre vários outros aspectos da entrevista, o que o Felipe falou, que ele foi buscar, porque o Flamengo jogou em Quito, o Flamengo joga sempre em Quito. Eu lembro que no dia do sorteio, o BAP, na saída do sorteio, falou para a Lili, falou, olha, existe uma certeza na Libertadores, o Flamengo vai a Quito, o Flamengo vira e mexe está em Quito. E como o Felipe buscou números do Flamengo, dos jogadores, em termos de performance, no último jogo em Quito, para ver de quem ele poderia exigir mais no jogo de hoje, e foi o Gerson. Ele falou, o Gerson foi o sacrificado para fazer pressão no zagueiro, que estava saindo para o jogo, e para ajudar o Wesley lá atrás. Então essa minúcia na observação dos dados, e são tantos dados a favor dos clubes hoje, ajuda o técnico a planificar a partida. O ponto que o Felipe abordou menos, que eu acho que é o que incomoda mais o torcedor, é que, de novo, o Flamengo teve dificuldade para terminar as jogadas. Em alguns dos outros jogos, contra o Vasco, contra o próprio Central Córdoba, foi um Flamengo que criou muitas chances e desperdiçou muitas chances. Hoje não foram tantas criadas, mas para terminar as jogadas ofensivas, acho que aí foi o ponto mais frágil do Flamengo no jogo de hoje. Esse aspecto foi menos abordado pelo Felipe e é um aspecto que acho que dentro do que o torcedor hoje olha com o nariz torcido para o time do Flamengo, acho que esse é o principal ponto e que hoje, mais uma vez, ficou um pouco evidente. Ô André, mas você gosta da escalação escolhida pelo Felipe Luiz? É claro que Gosto. é muito de acordo com o que Gosto. ele tinha de informação, mas você gostou do que ele colocou em campo? Gostei do que ele colocou em campo, ele explicou um pouco, né, em relação ao que ele esperava da LDU, a surpresa que ele teve ao perceber uma mudança na escalação e na ideia de jogo que a LDU utilizou hoje, era diferente daquilo que ele pensava, né, a lição de casa feita com os vídeos nas partidas anteriores, mas em relação aos jogadores que ele escolheu, principalmente para começar o jogo de hoje, e a entrada do Pedro, por exemplo, que era uma coisa esperada, o torcedor do Flamengo quer ver o Pedro em campo, o Pedro quer estar em campo, o time do Flamengo melhora quando o Pedro está em campo e eu tenho certeza absoluta que existe uma programação para isso. Mas eu entendi que o Flamengo hoje tinha no gramado jogadores plenamente capazes de entregar a vitória. E acho que faltou um pouco mais de poder de decisão, uma atuação mais enfática. Se isso tivesse acontecido, a minha impressão é que o Flamengo teria ganhado. Assim, o que ele poderia ter feito de diferente dentre as opções que ele tinha? Na zaga, o Léo Pereira estava com uma sequência muito grande de jogos, que eram 13, 14 jogos, tirou o Léo Pereira. Sem o De La Cruz, sem o Alan, o que ele poderia ter feito? Recuado o Gerson para segundo, não escalado o Everton Araújo, escalado o Cebolinha ou o Luiz Araújo como pontas. Então, Nação Imprensa analisando todas essas informações, analisando a partida do Flamengo, o empate contra a LDU na altitude. Não é um jogo fácil, tivemos aí o Felipe Luiz falando, as entrevistas dos jogadores do Flamengo, e vamos continuar aqui acompanhando. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos e informações aí do Flamengo, as análises, vamos ver o que os jogadores vão falar também na zona mista. Então já se inscreva aqui no canal, acione o sino, deixa o seu like para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo. Daqui a pouco tem mais vídeo aqui da imprensa analisando essa partida, esse empate do Flamengo, que eu, sinceramente, eu não achei ruim. Deixa aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.